Marcelo está na rodovia? Ih, o advogado assinado está na rodovia. Ó, a gente vai entender, Giovanni, da seguinte forma. Toda vez que a gente associa a probabilidade, a gente vai pensar assim, ó, é a chance de algo ocorrer. Ponto. Essa ideia do algo acontecer, Vivi, a questão ela vai te guiar. É o fenômeno que você vai analisar em termos de porcentagem, tá? E que é importante porque a chance, ela normalmente é quantificada em porcentagem de alguma coisa acontecer. E aí a gente, antes de fazer as questões, existem três conceitos que a gente precisa entender. Primeiro é isso aqui, ó. Experimento aleatório. Dentro da estatística que a gente trabalhou na aula passada, então, assim, ó, dentro da estatística, tudo que está relacionado a experimento está relacionado a resultado. Só que esse resultado, dentro da probabilidade, ele tem que ser demonstrado de forma aleatória. Por isso que quando a gente vai resolver as questões, vocês vão perceber assim, ó, é comum você encontrar questões de probabilidade que falam sobre moedas, porque aí você pensa, toda vez que você joga uma moeda para cima ali e ela cai no chão, a face que você está vendo ali, a face de cima, ela é o resultado que a moeda te apresentou. Só que aquele resultado é sempre o mesmo. Se a gente pensar em condições ideais, existem moedas que são roubadas no sentido de jogo. Ah, só cai cara ou só cai coroa e a pessoa ganha. Mas se você pensar de forma ideal, vai cair de forma aleatória. Mesmo que você saiba que caia cara ou coroa, é aleatório. É muito comum, Gevan, a gente pegar questões que falam sobre sorteios. Que nem a gente fez na aula passada, vai sortear um curso. Alguém vai ser selecionado, só que aí esse alguém ele sai de forma aleatória. É muito comum também, ó, Gevan, lançamento de dados e assim sucessivamente. Então, a gente vai se deparar nos enunciados sempre com situações que o resultado é dado de forma aleatória. E esse aleatório, você só vai quantificar a possibilidade dele sair. Beleza. Próximo conceito. Aqui, são três. O segundo conceito, Vivi, se chama espaço amostral. Acho que alguém podia estar. Não. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto com todas as possibilidades de resultado. Conjunto com todas as possibilidades de resultado. Ó, se tratando da banca de vocês, a gente tem que ter um certo cuidado só com uma simbologia. Porque pode acontecer de aparecer essa letrinha S, como é um conjunto, ele fala para você, às vezes, que o conjunto com todas as possibilidades, ele leva a letra S, e como a gente está falando espaço, o S vem de space. E pode acontecer, Vivi, esse símbolozinho aqui, ó, não sei se vocês lembram de física, que é aquele ohm, acho que é o sigma da matemática, mas aparece um dos dois.
E tudo é relativo a espaço amostral. Bom, vou te dar um exemplo. Eu quero o espaço amostral do lançamento de uma moeda. Aí, quando eu escrevo aquilo ali, Javan, eu só entendo assim, poxa, eu quero o conjunto com todas as possibilidades do experimento aleatório lançamento de moeda. O que, que a gente vai entender? Ou sai cara, ou coroa. Ponto. Olê, se eu escrevo assim agora, ó, eu quero o espaço amostral do lançamento de um dado. Aí, Marcelo, você vai pensar assim, ó, pega um dado e joga infinitas vezes, né? Pensando de maneira ideal, joga infinitas vezes. Você percebe que ele chega a um limite de repetição. Ele não passa do 6 e ele não vem para baixo do 1. Então, quando você pensa no conjunto com todas as possibilidades, Vivi, do lançamento de um dado, os números que são possíveis de sair são esses aqui. O espaço amostral é esse conjunto que a gente está trabalhando. Só que assim, ó, é bom a gente enxergar da seguinte fórmula. Você está vendo cara ou coroa. Se tratando de conjunto, lembrando que esse conjunto ele possui dois elementos. Quando a gente pensa aqui no lançamento de um dado, você tem do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o que vai interessar para a gente, além disso, é perceber que esse conjunto ele tem 6 elementos. Só que não pode confundir isso aqui, ó, Vivi. Esse 6 que está aqui não é esse 6 daqui, tá? O 6 que está na esquerda, na cor preta, é o elemento 6 possível de sair. O 6 que está na direita são 6 possibilidades, ó, que está aqui em cima, são 6 possibilidades de resultado. Que a gente vai usar um ou outro, dependendo da questão, para a gente enxergar a resposta. Aí, por exemplo, considerando a gente aqui, ó. Considerando a gente, vou sortear, Letícia, o Sonolê. Eu vou sortear, Lê, um carro 0 km. Pronto, aqui. E aí sempre vai estar dessa forma, em cima do nome, por exemplo, igual você Assim, colocou moeda, nessa disposição, como se fosse um potencial que fala? Uma potência? não, você fala, peraí, você fala aqui. É o formato, é. Sempre vai ser assim ou não? Bom, porque o que vai aparecer para você é a letra e o fenômeno no texto. Como assim? Ah, Considere o lançamento de uma moeda feito por Viviane e certo, descubra tal. Aí eu só traduzi a palavra. Agora, o que você vai precisar enxergar é o total de possibilidades certo, ok. dessa forma, tá? Uhum. Agora, pense assim, ó, Vivi, a gente vai fazer um sorteio de um carro 0 km aqui. Considerando essa sala, qual é o espaço amostral do lançamento, ou do sorteio de um carro? Falou espaço amostral? É isso aqui, ó. Aí você vai pensar assim, ó. Qual é o conjunto total de possibilidades do sorteio do carro? Eu teria. 8, Hã? 8 pessoas? Exato, exato. Cada pessoa é uma possibilidade de resultado. É isso que você precisa enxergar. Pronto. Aí eu teria que escrever o nome de todo mundo, mas a gente vai se acostumar dentro das questões, hoje vamos, de perceber que esse conjunto ele possui 8 elementos. Beleza. Terceiro e último conceito, ó. Olê, lembra que a gente falou que probabilidade não é a chance de alguma coisa acontecer? Esse alguma coisa, ele recebe um nome.
ele é chamado de evento, tá? Se você pegar de uma forma mais técnica, Giovanni, você vai encontrar assim, ó. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Aí você vai pensar que são palavras que é bom a gente se acostumar em relação até a um enunciado mais formal. Vivi, subconjunto é um conjunto dentro de outro conjunto. Subconjunto. A probabilidade, ela é sempre visualizada dentro da quantidade total que eu tenho. Por exemplo, dona Viviane, lembra que no lançamento de um dado, eu tenho essas possibilidades. Só que se eu chego para você e faço isso aqui, ó, eu quero o evento associado ao lançamento de um dado de números pares. Então, o que eu quero é um evento número par. Quais números eu seleciono ali dentro? 2, 4, 6. Ponto. Aí, por que a gente fala em relação a subconjunto? Porque assim, ó, o 8, ele é número par também. Só que o 8, ele não está dentro do espaço amostral. Você está percebendo que você limitou a sua escolha dentro daqui. Porque o evento é justamente um subconjunto. Então, vocês vão perceber nas questões, Fábio, que quando ele pede uma probabilidade, você vai olhar os elementos que você está querendo dentro do espaço amostral. Então, você tem um limite de escolha, tá? A gente escreve assim também, ó. O que é um subconjunto? Subconjunto é aquilo, é uma maneira mais informal, ó. É aquilo que desejo visualizar. Mas é um visualizar como resultado. E eu só tenho isso no espaço amostral. Então, aqui, ó, seria 2, 4, 6. Só que lembrando, Olê, que como a gente está trabalhando com conjunto, a gente vai visualizar a quantidade. Então, no dado, eu tenho 6 elementos totais, e no evento número par, esse evento ele tem 3 possibilidades de resultado. Agora, olha uma pegadinha interessante, ó. Eu vou escrever assim, evento número primo. Quais números primos eu posso escolher como resultado? Se for pensar em probabilidade, a gente chega no cálculo. O que você escolheria, Lê? Aqui, ó, o que eu estou buscando, o que eu quero visualizar é número primo. Quais números satisfazem? Vai, Jevan, vai, Eric, Marcelo, Fábio e Vivi. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Aqui causa uma certa dificuldade, e às vezes você responder, porque pode aparecer assim, ah, mas eu não lembro o que é um número primo. Número primo é aquele que divide por 1 e divide por ele mesmo. Só que por que, Eric, que é uma pegadinha? Porque às vezes, quando a pessoa se limita a isso daqui e analisa o número, aí ele vai olhar assim na questão, ó, o 1. O 1 divide por 1 e por ele mesmo. Ele seguiria essa definição. Só que matematicamente, isso aqui foi descartado. Então a pegadinha é essa, ó. O número 1 ele não é primo. E às vezes a pessoa considera como um número primo. O menor número primo e o único par é o 2 e segue. E aqui você tem 3. Entendeu? Beleza. Com esses 3 conceitos, a gente chega aqui agora. Ó. Depois a gente vai fazer as questões.
como calcular a probabilidade de algo acontecer. Só que lembrando que esse algo é o evento. Então, a gente escreve assim, ó, como calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Você vai escrever dessa forma, são duas. A gente está falando de uma banca mais técnica e pode, talvez, dependendo da questão, de uma maneira bem informal. Você vai escrever isso aqui, ó, número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Essa é a forma mais técnica, tá? Então, ó, número de elementos do evento, se aparecer alguma coisa com isso, você já sabe, e número de elementos do conjunto total. Só que assim, ó, Giovanna, tem uma outra forma. A outra forma que a gente vai pensar é essa, ó. Você vai dividir a quantidade de elementos favoráveis dividido pela quantidade. Vou escrever de algumas formas, aí vocês acham aquela que é mais confortável para fazer a questão, tá? Dividido pela quantidade de elementos totais. Quando eu falo elementos favoráveis, lembra que quando a gente colocou aqui, ó, Gevan, evento número par, você pensa assim, não é todo mundo que satisfaz o que eu quero. Então, o que é favorável à escolha? Aí a gente percebeu que o favorável à escolha é isso, resultando em 3 elementos. Então, às vezes, você pode associar dessa forma que talvez é melhor para você. Uma outra maneira é essa aqui, ó, Vivi. É uma divisão da quantidade de elementos que eu quero que saia, o que eu quero, dividido pelo total. O que eu escrevi, as 3, significam exatamente a mesma coisa. A primeira é a mais técnica, a intermediária, e a última é a mais informal. A probabilidade é o que eu quero pelo todo. O que eu quero é favorável e favorável ao evento. Bom, se a gente for associar isso aqui, olha, qual é a probabilidade de sair um número par? Ó, agora eu quero calcular a probabilidade de que saia um número par. Falou probabilidade, vamos pensar. É o que eu quero pelo todo. Pensa assim, Olivia. Evento par. O que eu quero? Um número par. Quantos números pares eu tenho que podem sair? 3. Por isso a gente colocou anteriormente isso aqui, ó. Porque eu não estou pensando no 2, no 4 e no 6, no sentido de número algarismo. Eu estou pensando em quantas possibilidades satisfaz o que eu quero. 3. Em uma quantidade total de quanto? De 6. Isso daqui é a probabilidade de sair um número par. Então, sempre vão ser elementos. Por exemplo, se utilizando essa primeira fórmula mais tradicional, então, quando falo número de eventos, são números de elementos dentro Do desse... evento, exatamente. E a mesma coisa do espaço. Exatamente. Por isso que a gente coloca esse N aqui, ó, que é o número de elementos do evento, que é a quantidade de elementos que podem ser selecionados. Aí a gente bota o favorável. Aí tem uma coisinha que cai bastante nas questões, que é assim, ó, Giovanni. Ó, a gente viu, a probabilidade do número par é 3/6.
Só que quando você pegar a resposta, Lê, dificilmente você vai encontrar 3 sobre 6. Aí eu quero que vocês puxem na memória. Por que não seria, Eric, essa resposta? Mas a fração está certa. Porque o enunciado e as assertivas sempre trazem a fração reduzida. Exatamente. O que vocês vão buscar é isso aqui, ó. A fração reduzida. A fração simplificada. Já não tem dificuldade, não. Você vai pensar no seguinte, ó. Olha para o 3 e para o 6. Como que eu simplifico? Aí você pensa, qual é o número que eu consigo dividir 3 e 6 ao mesmo tempo? Não pode ser só o de baixo e não pode ser só o de cima. É ao mesmo tempo. Qual é o número primo? Anotado. 3. Aí você divide, ó. Vivi, 3 dividido por 3. 1. 6 dividido por 3. 2. Na alternativa, você teria essa resposta aqui. Ponto. Só que aí a gente vai um pouco mais além. A gente vai pensar assim, ó. Essa fração, Gevan, a fração, matematicamente falando, ela significa qual operação? A fração. Puxa na memória, na época que tia Maria desenhava uma pizza, assim, ó, para ensinar a fração. É porque você ia dividir a quantidade de pizzas para as pessoas que você tem. Então, fração é divisão. Então, se fração é divisão, eu posso chegar aqui no canto, ó, ler, e eu posso dividir. Eu vou dividir 1 dividido por 2. Olha a época do ensino fundamental aqui, ó, Vivi. Isso aqui é o dividendo. Isso aqui é o divisor. Você vai ter um quociente e aqui embaixo, Érico, você tem o resto. Aí a primeira dificuldade que Fábio vai ter aqui é assim, Ian, mas o dividendo, ele não está menor do que o divisor? Tá. Ele precisa ficar maior. Aí você vem aqui, ó, e coloca um 0. Só que colocar um 0 aqui, Lê, eu preciso acrescentar uma vírgula no quociente. Vai acontecer isso. Até porque probabilidade vai estar sempre entre 0 e 1, que é 0 e 100%. Então, você vai perceber que é decimal mesmo. Próximo passo é você lembrar isso aqui, ó. Qual o número multiplicado por 2 dá 10? 5. Pronto. Ó, 5. E o resto? 0. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que 0,5. Viviane, esse 0,5 é uma possibilidade de resposta. Aí você vai falar assim para mim, ó. Ué, Ian, então a questão de probabilidade, ela pode trazer a alternativa como fração? Pode. E a alternativa como decimal? Pode também. Só que além do decimal, ela pode trazer para você a porcentagem. Como que a gente faz isso? A gente ainda vai ver questões de porcentagem, mas é tranquilo, ó. Como que eu converto um número decimal para porcentagem? Gevan, porcentagem é aquele símbolozinho assim. Basta fazer isso aqui, ó. O Eric, você vai pegar a vírgula e vai deslocar 2 casas, ó. Quando você desloca 2 casas, a vírgula sai daqui e vem para cá. E onde não tem nada, acrescenta 0. Então, ficou quanto aqui? Não ficou 50? É 50%, exatamente.
Então, essa mesma resposta, ela poderia acontecer assim para você. Ó. Qual que cai mais? Não existe, porque uma é consequência da outra, e pode cair as três, tá? Então, lembrando, pode cair porcentagem decimal ou fração. O que de fato você vai precisar saber é isso aqui, ó. É como que você chega na porcentagem e o restante é consequência da divisão. Bom, aí se torna mais matemática básica do que, de fato, o conteúdo de probabilidade. Alguma dúvida até aqui? Eric, Vivi, Lê, Não. Marcelo e Fábio. Alguma dúvida até aqui? Aqui não, quer ver na prova, né? Vamos fazer questão. Vai dar certo. Bom, a questão vai dizer assim: suponha que certa agência do Banco do Brasil tenha 25 funcionários, cujas idades em anos são as seguintes. A probabilidade, o comando da questão, tá? Porque lembra que a gente sempre fala assim, ó, a dificuldade de vocês é enxergar qual é o conteúdo do edital. Nessa questão aqui, em todas as outras, você vai perceber que ele vai falar a probabilidade de tal coisa acontecer. De que ao escolher aleatoriamente, ao experimento aleatório, um desses funcionários tenha idade superior a 48 anos. Bom, olha como é que você faz uma questão, Eric, de probabilidade na hora da prova. Leu a questão, probabilidade. Aí você chega aí no caderno e faz assim, a probabilidade é o que eu quero pelo total. Aí você vai se perguntar, tem que ter esse exercício, Giovanni, você vai se perguntar assim, dentro da questão, beleza, é probabilidade. Mas o que é que eu quero que saia como resposta? Quem vai te fornecer isso aqui, ó, não tem dificuldade. Quem vai te dar a resposta é sempre o enunciado. Porque se você perceber, Giovanni, ele vai associar a probabilidade a alguma coisa em específico. O que é específico aqui? Que a idade seja superior a 48 anos. Isso é o que eu quero. Só que o que eu estou buscando é a quantidade. Aí eu volto aqui e olho. Quantos elementos são superiores a 48? Conta aí. Vários elementos repetidos? Vale. Pergunta, você sabe por que vale? Porque pensa que você está na agência do Banco do Brasil e você vai sortear uma moto. A pessoa que tem 54 e a outra que tem são elementos diferentes. Então, para a pessoa é diferente, a idade é a mesma. Mesmo que tenha repetido, é diferente. Você pensa assim. Quantos São tem? 6 elementos, né? 6 elementos. Olha, mas e esse 48 não entra? Não, porque é superior, não é igual. Então, você perceberia que até teria resposta também. Então, você volta para cá. Ah, o que eu quero é superior. Quantos eu tenho? 6. Em um total de quanto? 25. Isso daqui, olha, esse 25, ele não é o conjunto total de possibilidades, ele é o meu espaço amostral. Você junta todos os conceitos que a gente viu. A idade superior é o evento, é o que eu quero. Então, a minha probabilidade é a divisão de 6 dividido por 25. Aí você vai olhar, já está reduzida. Olha a alternativa. Todas as alternativas estão em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir. Aí entra a parte da matemática básica. Isso aqui vai dar 0,24. A gente pode fazer a divisão também, não tem problema. Vai dar 0,24. Você já sabe que é a letra E. Mas se você quiser comprovar aquilo que a gente fez, ó, Gevan, você vai pegar a vírgula e vai fazer assim, desloca 2 casas.
Aí ela sairia daqui e viria para cá. 24%. É a resposta. Vocês conseguiram entender? Tá mutado, Giovanni. Se você for falar alguma coisa, tá mutado. Vai. Deu certo? Tá baixo, não tá? Fala mais alto aí. É porque você falou assim que tinha que ser um número que dava para dividir pelos dois, né? Pelo 6 e pelo 5. O 0,24, ele divide pelo 25 também? Não. Porque a situação que você pensou foi para uma fração que a gente diz fração simplificada. O 6 e o 5 não dividem ao mesmo tempo. O que você teria que fazer era se fosse assim, ó, 5 dividido por 25. Aí daria para você dividir o 5 e o 25 por um número em comum, que é o 5. Aí daria. Mas como é 6 e 25, não. Aí você teria que fazer direto. Eu queria uma resposta bem sincera. Vocês têm dificuldade na divisão? Se fosse chegar lá 6 dividido por 25, tem alguma dificuldade? Eric, Gevan, Letícia, Marcelo, Fábio, Vivi. É Não, tranquilo. matemática não tem nada de tranquilo. Vergonha, essa divisão dessa que falei, você tem ou não? Mas eu gostei muito da explicação do professor. Antes eu não conseguia fazer essa questão, e eu Você consegui não conseguiu fazer. aí? Achei muito boa a explicação. Ó, você quer ver uma outra forma que eu também. Deixa eu mudei de uma rapidão só para não dar esse resultado. Ó, uma outra coisa, porque tem várias formas de você explicar para resolver a questão. Você pode montar uma outra, que é assim, ó. A questão pediu probabilidade. Ponto. Você vai fazer isso, você vai fazer essas perguntas, ó. Que é justamente o que eu expliquei, mas de uma forma estruturada. Tipo, não é fluxograma, mas uma resposta de perguntas. Ó. O que eu quero, vai fazer assim. O que eu quero como resposta é o evento. Pergunta. Você mesmo vai responder. Uma vez que você responde, você vai se perguntar isso, ó, quantos elementos disso eu tenho. Mas quando eu falo elemento disso, é porque você já definiu a resposta anterior. A gente vai fazer essas perguntas e vai perceber que vai fazer sentido. Aqui você tem uma quantidade de elementos, ó. E a última pergunta, qual a quantidade total? Isso aqui é o espaço amostral. No final, ele você pega a resposta disso e divide pela resposta disso. É a mesma coisa que a gente fez, só que de uma maneira falada. Espera que a gente faz outra questão. Por exemplo, eu não vou falar não. Ó. O que que eu quero encontrar? Pessoa com idade superior a 48. Estou respondendo. Quantos elementos disso eu tenho, Marcelo? 6. Qual a quantidade total? 25. 6 dividido por 25. Bom, falado. E dá certo também. Diferentes dessa, essa. Resolvam essa questão aqui para mim. Vou tirar esse.
Conseguiu, ele? Eric, Letícia, Gevan, Marcelo, sabe? A B? Tem certeza? Eu acho, pelo amor de Deus. Na que eu já achei o 3, eu já vi. Não, tá tranquilo. Beleza, perfeito. Aí a gente vai se perguntar assim, ó. Pra você ver como é que o falado dá certo. A questão, ela tá pedindo sobre probabilidade. Aí lembra, probabilidade é o que eu quero pelo total. Eu vou te perguntar, Guilherme, ó. Liga o microfone rapidão aí. Lembra que a gente resolveu a outra questão com essas perguntas, não foi? Olha para a questão. Aí eu vou te perguntar. O que que você quer encontrar como resposta? Fala para mim. Eu quero encontrar a possibilidade de um assunto do FGTS. A Beleza. possibilidade. Isso é o que você quer. Lembra que a gente falou de novo, ó. Uma vez que você define, você se pergunta, quantos elementos disso que você acabou de me falar tem? 7. Em uma quantidade total de Total quanto? de 20 processos. Pronto, essa é a probabilidade. Aí, automaticamente, você define o espaço amostral, você sabe que é um experimento aleatório, que é, né, formato de modelo aleatório, evento. Aqui, agora, você vai fazer a divisão. Pronto. Você vai perceber que vai dar 0,35. Oi, Eric, manda. Não, só para dar um corte para o Gevan, aqui sobre a questão da simplificação aí, ó. Como o 7 e o 20 também não são múltiplos, né? Eles não vão poder simplificar aqui. Exato. Mas não seria nem só pelo múltiplo, pelo seguinte, vou te dar uma... Ah, não, tá. Eu ia botar 6, mas daria outra coisa. Entendi. Foi erro meu. Você entendeu, Javão? Javão? Entendi. Beleza. Parte entendi. Ó, uma outra questão. Vou pegar outras para a gente fazer. Faz essa questão aí, cara. Vamos pegar essa parte de boa depois. Ah, Letra A ou letra B? peraí. A Viviane aprendeu, hein? Que toda hora ela rapidinho já dá a resposta. Deixa eu confirmar o negócio. Vai. Viviane, letra A ou letra B? É a D, desculpa. Era a D, meio. Nossa Deus, que vergonha, matemática pura. É a letra A, mulher. Eu falei de propósito, calma. Eu falei de propósito. E eu achei Porque que é verdade, a pessoa não presta atenção, ela vai lá e coloca 0,2, porque é meio. Não, meio é 0,5. Tudo bem, 0,5. É porque, assim, ó, essa eu fiz de propósito. Por quê? Porque existe a possibilidade de dar 0,5, existe a possibilidade de dar 0,2. Quando você fizer a prova, uma dica que eu sempre dou, ó, Ah, encontrou a resposta, até por conta do tempo que você tem, não refaça a questão. Porque você percebeu que eu só falei assim, é letra A ou letra D? Aí a sua cabeça, não, peraí. Será que eu estou errada? Aí você vê coisa onde não tem. e eu vi não, ai. Porque você vai ver, dá 0,5. Não, então tá certo, é 0,5. 0,2. Ah, lasqueira, tá vendo? Eu fui no 0,2 e acertar. Culpa sua, Ian. Exato, mas eu estou te falando, encontrou marca. É isso que eu quero que você faça. A Não. questão, você vai fazer assim, ó. Ô, Gevan, liga o microfone aí rapidão.
Ó, a pergunta é sobre probabilidade, porque a questão, ela te diz isso. Mas a pergunta para você vai ser assim, ó, dentro do texto, o que é que o texto quer encontrar? Ele quer encontrar a probabilidade das moças adolescentes, né? Ó, Uma moça adolescente. isso. Quando ele fala ó, a probabilidade da pessoa ser uma moça adolescente, isso é o que ele quer. Automaticamente é o evento, é aquilo que ele quer encontrar. Aí você vai se perguntar, ó, quantos elementos disso você tem no texto? 3. 3. Aí você coloca aqui 3. Em um total de quanto? Germano, em um Total de 15, né? total de 15. Aí você vai pensar assim, ó, dá para simplificar por 3. Nesse caso, se você também dividir 3 por 15, você vai encontrar 0,2, tá? Mas é bom você se acostumar a simplificar. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Essa divisão dá 0,2. E se fosse em porcentagem, ó, Vivi, daria 20%. 20. Não, eu errei feio, né? Porque, veja, eu ia acertar com o chutômetro, assim, acho que a minha consciência correta foi na A, né? Só que eu coloquei o total 6, não 15. Exatamente o que eu ia te falar. Porque uma outra possibilidade de interpretação que está errada no caso é essa, ó. Considere que 9 rapazes e 6 moças, sendo 3 delas. Então, quando ele fala 3 delas, Das moças, que não é rapaz, uai. Isso. Esse 3 é um valor que está dentro do 6. Certo. Mas quando você pensa no conjunto total, como ele é um sorteio, o rapaz faz parte do grupo também. Não é moça, né? Foi isso que eu imaginei. Beleza. Mas ele continua fazendo parte do grupo. Entendeu? É como se eu chegasse aqui e falasse assim: olha, eu quero selecionar um rapaz que tenha idade superior a 25, mas eu vou colocar você no sorteio. Tu tá entendendo? Mesmo que tenha os homens aqui. Então, não interessa, tem que ser o montante, independente do que ele traga de separações. Exatamente. Entendi. Porque sempre vai pedir o total, né? Quando for É o o total, tem que fazer a somatória de tudo, então. É o total. Até porque, quando você pensa lá de novo naqueles conceitos, o total é o seu espaço amostral. E a parte de cima é o que vai mudar, porque a parte de cima é associada ao evento, aquilo que você quer. O que ele quer, o texto define, né? Então, vai mais pelo texto. Mas é o total mesmo. Deixa eu pegar outra questão. E, Érica, eu errei, viu? Mas aquele 3 sobre... Aqui, ó. Ó, 3 sobre 6. Se você divide por 3, vai dar 1 sobre 2, que dá 0,5. Isso aqui é o que a gente fala meio. Aqui. Por isso que eu te falei, letra A ou letra D. Porque dá para chegar na letra D num texto, mas a resposta é letra A. Entendeu? No caso, você fez errado e marcou certo. Você marcou letra A. Tomara que lá na prova aconteça assim. Eu marcar certo achando que está errado. De verdade. Por isso que eu falei com você. Marcou, deixa. Net bet, sim. Ó, deixa eu colocar outra questão aqui. Ó. Faz essa questão aqui.
A B? Letra B? Eric, você encontrou qual alternativa? Letícia, Jean, Marcelo, Fábio, qual alternativa? Ó, eu achei que foi a aqui, não deu exato a divisão, mas eu achei a. Beleza. Marcelo deve estar na rodoviária, não sei. Eric, Lê, vocês encontraram qual? Não fiz, não. Vocês não? Você tirou a câmera porque você estava com sono, Letícia. Ó, hoje eu tô, viu? Mas eu tô aqui ouvindo vocês. Ah, Vivi, tem um ponto. Por que que não é a letra B? Você fez tudo certo por um detalhe. Tudo certo sim, você vai entender. O que ele está buscando é que não seja uma vogal. O Eu pensei 43, nisso. Eu contei a vogal, eu falei assim, mas ele está falando que não quer vogal, então tem que ser as consoantes. exato, mas você fez para vogal. Fiz para vogal, Exato. mas não é uma vogal que ele Não quer. é, exatamente. Você fez uma probabilidade que é certa. Se ele pedisse vogal, aí seria letra B. Mas como é uma consoante, não ser vogal, consoante. Aí se talvez alguém pode me perguntar assim, olha, mas nesse caso, tipo assim, não ser vogal é consoante. Eu posso fazer sempre isso? Se não é isso, é o outro? Pode, se forem duas coisas que são chamadas de binomial. Por exemplo, o número, aquele que não é ímpar, é o que automaticamente? Par. Aí você pensa assim, o número que não é ímpar é par. É pai. Exato. Então eu posso pensar dessa forma, o que não é isso, é aquilo, se forem automaticamente limitado a duas coisas. Entendeu? Uma coisa que o pessoal erra, por exemplo, a probabilidade do time não ter vitória automaticamente é só derrota? Pensa comigo, só para vocês entenderem isso. A probabilidade do time não ganhar. Então ele está pedindo a probabilidade da derrota. Poderia ser empate. Você percebe que não são só duas coisas. Aqui, Vivi, eu posso considerar consoante porque é vogal consonante. Eu posso considerar par ou ímpar porque só tem essas duas coisas. Então você só pensa se for o caso de acontecer isso, tá? Quantas consoantes a gente tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, 7. seis, sete. Ian, mas repetiu a letra T. Conta só uma vez? Não, é aquele mesmo caso que a gente fez. 7 em um total de quanto? 8. 10, 11, 12. Letra A. É. Na hora que você começa a fazer a divisão, você já acha. Já acha. Exatamente. E aí uma coisa, ó. Porcentagem, o total não é sempre 100%? Uma dica. O total é sempre 100%. Vivi, soma esses dois aqui. Quanto que dá? 100%. Porque como eu só tenho duas coisas para o ímpar, você poderia ter feito para a vogal, desde que você subtraísse do 100%, porque só tem Uhum, duas coisas. Então, poderia fazer. entendi. Nessa parte, melhor, só uma dica, né? Mas é melhor você pegar mais o enunciado. Ó, uma outra questão. Aqui.
Ah, essa eu vou chutar AD, não sei, assim, do meu raciocínio deu AD. Um para Deu, 9. deu a B, mas você vai chutar a D. Não, deu AD. E aí você vai chutar o quê? Não, assim, não é que é chutar, dentro das minhas ideias aqui, né, adolescentais, é AD. Aí, ó, não desliga o microfone não, desliga o microfone não. Probabilidade. Ó, pra você ver como é que você sabe. Probabilidade. É o que eu quero pelo todo. Aí você vai se perguntar, Vivi, o que que você quer retirar no sorteio? É, uma mulher, né? Beleza, uma mulher. Mas não é porque você me diz uma que necessariamente tem o um na parte de cima. Entendeu? Exato. Bom, Aham. aí você vai olhar o texto. Quantas mulheres você tem? Ele dá um total de 6, mas incluindo a que também receberá a imunidade. Então, eu tenho que Mas essa tirar. que recebe imunidade, você retira. Exato. Então, Então, você são não tem 5. 6, são 5. Ah, Em um total de quantas pessoas? uai, num total é 10, né? Mas aí, no caso, eu tinha que tirar. Não, mas aí não posso tirar, Então, né? para tirar uma, pode, ela não vai participar do sorteio. Ah, então pode, tá certo. O raciocínio então é 9. Ah, Tá vendo? sacanagem isso. Caramba, sacanagem, hein? Segue. Ai, deu Eu certo. achei que essa aí estava de graça e fui fazer conta. Exato, segue a estrutura. Não Fui tem. fazer conta aqui e não achei resposta. Às vezes, ele coloca uma tabela para você ver ali a faixa de pessoas. É bem tranquilo, mas desde que você siga isso aqui, ó, cadê o mouse? É isso aqui, ó. Seguia o conceito do conceito mesmo, né? Foi igual eu pensei igual o Fábio. Ah, peraí, deixa eu fazer. Mas mesmo assim, na minha ideia, dava 1 por 9. Deixa eu botar outra, vamos fazer outra questão. É AD? É a D, exatamente. Um ponto que eu quero que vocês anotem é esse aqui. Ó, um ponto que eu quero que vocês anotem é isso aqui, ó. Tá vendo que existe um ou? Esse ou, ele representa uma soma. A gente escreve soma. Porque assim, por mais que ele escreva sábado ou domingo, isso é um elemento e isso é um elemento. Mas a partir do momento que ele coloca o ou, eu somo a quantidade. Então, aqui eu enxergo 2. Como é um total da semana, de fato, 2/7, tá? Essa questão sendo muito fácil, mas o que me interessa é que vocês anotem é isso aqui. Então, às vezes, quando ele fala assim, ó, uma coisa, por exemplo, você tem lá 10 homens adultos. Homem. Deixa eu simplificar uma coisa. Tá? Vou botar aqui. Ó, você tem 10 adultos. Você tem 20 crianças. E você tem 30 idosos. Aonde que eu quero chegar naquele soma? A partir do momento que eu peço a probabilidade de selecionar adulto ou criança, lembra que o ou
é soma. Então, basta você fazer isso aqui, ó, 30 em um total de 60. Pronto. É simples, mas é o conceito que tem a ver. Porque isso aqui representa união é junção de conjunto, mas é só soma. Não tem erro, não. Essa dica de soma, eu nunca tinha ouvido falar. Tão simples, né? Tão simples. Exato, às vezes são questões simples, mas só você pegar a estrutura. É o simples que muita gente erra também, sabe? É bem tranquilo. Alguma dúvida? Não, até o momento não, hoje a aula foi mais tranquila. Probabilidade, eu vou te contar uma coisa. Eu tinha um professor de matemática que eu deixei todo